Olá, seja muito bem-vindo a essa aula 5 passos para ter uma empresa organizada e ser assim um empresário livre do trabalho operacional. Eu já quero começar essa aula fazendo uma promessa para você. Eu vou dar a você o passo a passo exato, os 5 passos iniciais para ter uma empresa que funcione de maneira organizada, que não dependa de você para tudo, que fazendo com que você seja um empresário livre, ou seja, que não seja um escravo do seu negócio. Tá? Eu prometo para você que eu não vou te esconder nada, eu vou te dar faca e queijo. Obviamente, existirão desafios a serem vencidos na sua empresa, né? Então, ou seja, essa aula aqui não vai ser a bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. Mas é uma boa maneira de você começar a organizar as coisas aí dentro na sua empresa, tá bom? Deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Márcio Silveira, eu sou carioca, moro em Niterói, tenho 38 anos, sou consultor de pequenas e médias empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Fui um dos consultores de uma das maiores empresas de consultoria para pequenas e médias empresas aqui do Brasil, tá? Isso me deu uma boa bagagem para fazer esse trabalho de consultoria e fornecer para você aqui essa aula. Essa foto você me vê logo aí no alto à esquerda, na África, atendendo a Corpore, onde fiz um trabalho para profissionalizar a empresa e também um trabalho de cultura organizacional. E desde lá a empresa cresceu bastante. Eles tinham no início 7 colaboradores, quando eu comecei a atendê-los. Nessa foto aí, eles tinham mais ou menos 18 colaboradores e atualmente eles estão na faixa de 60 colaboradores. Você também me vê nessas imagens, dando entrevista à Rádio Manchete, falando sobre o conteúdo dessa aula, e também outras fotos realizando treinamentos pelo Brasil. Nessa outra foto, você me vê no alto à esquerda, realizando um trabalho de cultura organizacional para uma multinacional, e também me vê realizando outras palestras e consultorias pelo Brasil. Fica comigo até o final, eu vou lhe entregar faca e o queijo, conforme eu falei, mas antes de falar o passo a passo, eu vou te apresentar os 3 grandes benefícios que você terá se aplicar o que eu tenho a oferecer nessa aula. O que você vai aprender, né? O que você vai conseguir ganhar de benefício se você assistir essa aula até o final. Você entenderá como ter clientes fiéis, funcionários que vestem a camisa da empresa e mais tempo e mais energia na sua vida. Tá? Esses são os 3 maiores benefícios de aplicar o conteúdo dessa aula. Vou falar rapidamente sobre esses 3 benefícios. Bom, você terá clientes fiéis. Quando a sua empresa funciona de maneira organizada, padronizada, você consegue criar um negócio que seus clientes amam. E isso aumentará a fidelidade deles à sua marca. O Philip Kotler disse certa vez que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente atual. E você pode manter um excelente relacionamento com seus clientes quando você cria uma empresa que sempre dê a eles o mesmo padrão de qualidade em atendimento, tanto em produto quanto em serviço, tá bom? E você vai conseguir isso se aplicar o conteúdo dessa aula. Além disso, quando você faz sua empresa funcionar do jeito correto, organizado, você consegue melhorar cada vez mais a experiência do cliente contigo e mantém ele comprando o máximo de tempo possível com você. Segundo benefício, você terá funcionários que vestem a camisa da empresa. A Gallup realizou uma pesquisa, né? A Gallup é uma gigante internacional nesse mundo de pesquisas, né, com empresas, e ela fez uma pesquisa com 200 mil pessoas em 142 países. E essa pesquisa revelou que apenas 13% dos colaboradores estão engajados nas empresas em que trabalham. Cerca de 87% estão ou desengajados ou ativamente desengajados. Ou seja, a maioria matadora não gosta do que faz ou de onde trabalha e ainda contamina os demais colaboradores. E o resultado disso é 37% mais faltas, 49% mais acidentes ocupacionais e 69% mais erros nos produtos.
Agora, em uma empresa engajada, a produtividade chega a ser 18% maior e o lucro 30% maior. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nessa aula. Como ter funcionários que vestem a camisa da empresa. Você quer esse conteúdo? Fica aqui comigo. Terceiro benefício, você vai ter mais tempo e mais energia. Tá? Tempo, para mim, não é dinheiro. Para mim, tempo é vida. Eu tenho certeza absoluta que tem pelo menos uma área da sua vida para a qual você não está dedicando o tempo que deveria. Organizar a sua empresa lhe dará liberdade para ter mais tempo para a sua família, para seus filhos, para relacionamentos importantes, para hobbies, enfim, para o que você quiser. Quem sabe até mesmo se dedicar a outros negócios. Talvez você tenha prometido para si mesmo que teria mais tempo para as pessoas que você ama, que trabalharia menos, mas aí o tempo vai passando, se passaram 1, 2, 5 anos, e você não conseguiu fazer com que isso aconteça. Eu acredito que tem muito valor você construir uma empresa que lhe permita se dedicar tempo para aquilo que é mais importante, tá bom? Bom, ter mais tempo também lhe permitirá dedicar-se a atividades que sejam estratégicas, ou seja, atividades que gerem crescimento para a sua empresa e que possam gerar melhorias em termos de qualidade na oferta de produtos e serviços. Que é o que eu falo, que é o trabalho de dono, né? O trabalho que vai fazer a sua empresa crescer. Então, se você ficar muito tempo ocupado no trabalho operacional, você não tem tempo de fazer a sua empresa crescer. Diz um ditado antigo, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, se você ficar muito tempo fazendo um trabalho que seus funcionários deveriam estar fazendo, você não tem tempo de fazer o trabalho de dono. E eu vou te ajudar nessa aula a fazer o trabalho de dono. Então, o primeiro passo que você precisa tomar é ter objetivos claros. Não é o principal. A meu ver, o principal passo é o segundo, que eu vou falar já já sobre ele. Mas por uma ordem lógica, né, do como eu organizei esse conteúdo, faz mais sentido falar primeiro desse. Ter objetivos claros. Existem inúmeras razões pelas quais você precisa ter objetivos claros. Mas a razão que mais contribui para você ser um empresário livre, um empresário que tem uma empresa que funciona sozinha, é que com objetivos claros você consegue delegar do jeito correto. Com objetivos claros você delega funções e responsabilidades do jeito certo. Eu vou falar mais sobre isso no segundo passo. Mas quando você tem isso, quando os objetivos são claros, você sabe o quanto cada vendedor tem que vender, você sabe o quanto cada um tem que produzir, porque você vai pegar o objetivo que é da empresa e vai dividir por setores, vai dividir por pessoas. Então, os objetivos ajudam nisso, a direcionar e concentrar os esforços da sua equipe. Os objetivos dão uma visão clara do que a empresa está tentando alcançar. E assim ajuda a evitar distrações e dispersão de recursos. Então, quando você delega do jeito correto para cada pessoa passa a ter funções definidas e objetivos a serem alcançados. E nisso você evita que fique aquela bagunça de que cada um faz um pouco alguma coisa, né? Aí já viu aquela empresa onde cada um faz um pouco uma função? Existe uma mistura entre o que cada um faz? Então, essa empresa que funciona desse jeito não está funcionando de maneira profissional e nunca vai te deixar livre do trabalho operacional, tá? Então, está a importância de ter objetivos claros. Quando o objetivo não é claro, perde-se a clareza do que cada um deve fazer ou qual resultado cada pessoa deve entregar. Segundo motivo, sem metas, sem desafios, as pessoas tendem a perder a motivação e o engajamento. As metas proporcionam um senso de propósito e realização e incentivam o engajamento e a dedicação no trabalho. Terceira razão, os objetivos claros facilitam a sua tomada de decisões, porque você vai passar a tomar decisões baseadas nos objetivos traçados. Diante de várias opções, você irá se perguntar: o que contribui para os objetivos da empresa? E vai tomar uma decisão de acordo. Vai dizer não a qualquer alternativa que não esteja relacionada a esses objetivos. Existem outras razões para você definir objetivos.
Eu poderia, por exemplo, falar para você que empresários bem-sucedidos sabem para onde estão indo. Eles sabem o que desejam, não desistem até chegar lá. O Napoleon Hill, que é um autor bastante famoso, autor de obras que eu gosto bastante, como A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, ele percebeu, ao longo de 20 anos estudando 5.000 pessoas, que a primeira qualidade de alguém de sucesso é ter um objetivo definido. Você tem um objetivo definido? Tem um objetivo claro para a sua empresa? Ou está só vivendo o dia a dia? No famoso livro Alice no País das Maravilhas, tem um momento em que a Alice pergunta ao gato: Gato, pode me dizer qual caminho eu devo tomar? E o gato disse: Então, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. A Alice disse então: Eu não sei para onde ir. E o gato respondeu: Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não definir um objetivo claro, você pode chegar a qualquer lugar. Mas onde você chegará? Pode acontecer de você não gostar de onde chegou. Pode acontecer de você ficar parado, estagnado, preso ao mesmo lugar de sempre. Entende a importância de ter um objetivo definido? Ter um objetivo claro? Então, como você pode fazer isso? No final dessa aula aqui, pegue suas anotações a respeito desse conteúdo e crie uma meta específica. Então, diga claramente o que você deseja alcançar para a sua empresa. Pode ser uma meta de faturamento, meta de vendas, meta de número de clientes. Pode ser um objetivo de expansão, por exemplo, expandir para o estado do Espírito Santo, por exemplo, enfim. Mas trace um objetivo que seja definido, claro, específico. Quando você for fazer isso, defina um objetivo que seja alcançável. Não crie uma meta grande demais que lhe faça duvidar de que ela seja possível. Tá? Então, crie uma meta possível, desafiadora, mas possível. Estabeleça também um plano de ação, ou seja, quais ações você precisa tomar para chegar nesse objetivo, tá? Crie o seu plano de ação. Busque um objetivo que seja relevante para você, que vai trazer para você a vida que você deseja, um objetivo que seja relevante para a empresa e defina uma data para alcançar esse objetivo. Beleza? Vamos então para o segundo passo para você se tornar um empresário livre. E, na minha opinião, esse é o principal passo. Defina quem faz o que e o como faz isso. Tá? A meu ver, esse é o passo mais importante. A partir do momento em que sabemos onde a empresa quer chegar, nós definimos o que cada um tem que alcançar mês a mês para atingir os objetivos da empresa. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar um organograma com as funções de cada pessoa da empresa. Ah, Márcio, o que é um organograma? É uma representação gráfica da estrutura organizacional da empresa, como essa imagem aqui que eu vou colocar agora. Tá? Isso é um organograma. Então, nós temos aí essas caixinhas, onde cada caixinha representa uma função a ser desempenhada na empresa, para que, quando cada função dessa é bem feita, bem executada, a empresa consegue atingir os objetivos traçados no passo anterior. Então, nós temos aí uma hierarquia, né, as relações entre as diferentes funções e departamentos da empresa. Esse organograma facilita a compreensão das responsabilidades de cada pessoa. Muitas das vezes, uma mesma pessoa ocupa mais de uma caixinha dessas, tá? Que é, por exemplo, o seu caso como empresário. Muitas vezes, no início da empresa, você mesmo, dono, ocupa mais de uma função dessa. Você, às vezes, é o diretor, é o CEO, é o diretor, e talvez também ocupe uma parte da produção. Você realize parte do trabalho operacional. Isso faz parte, tá bom? Mas não deve ser assim sempre. O objetivo é que você vai ficando livre desse trabalho operacional aqui embaixo, onde estão aqui os analistas, e você comece a ocupar mais funções de gerência ou de direção. Beleza? Bom, para cada função dessa, você irá criar um descritivo, tá? Cada caixinha dessa merece um descritivo da função. O descritivo da função é o documento essencial para cada um cumprir as suas responsabilidades na empresa. Se cada um cumprir as suas responsabilidades,
Você vai conseguir se ver livre com o tempo do trabalho operacional. Tá? Esse descritivo ajuda a trazer clareza sobre o que você, como dono, espera daquela pessoa naquela função. Em breve eu vou mostrar um modelo aqui de descritivo e vou também disponibilizar para download, tá bom? Mas então esse descritivo é um documento, é um manual daquela função. O que é que deve conter esse documento? Eu gosto de colocar que são 5 pilares. O objetivo daquele cargo, a meta ou as metas a serem cumpridas, as tarefas a serem executadas ou as entregas, né? Quais são as entregas que a pessoa precisa fornecer a cada dia, a cada semana, a cada mês? Quais são as competências técnicas e quais são as competências comportamentais? Conforme eu falei, em breve eu vou trazer um exemplo desse descritivo, vou colocar aqui na tela, para você ter uma base para fazer os descritivos aí da sua empresa, tá bom? Bom, feito o descritivo, o que você vai fazer? Você vai criar POPs, ou seja, o que é um POP? POP é um procedimento operacional padrão. É um documento com passo a passo de cada tarefa que o colaborador precisa cumprir. Então é importante criar um POP para cada tarefa, para que ele faça isso do jeito correto e evite improvisos. Isso também vai garantir que os clientes sempre encontrem um padrão de qualidade nos produtos e nos serviços e evita também desperdícios, tá bom? Então, o POP é um manual do como deve ser feito cada pequena tarefa da empresa. Beleza? Isso garante a qualidade. Então, você quer um cliente fiel? Garanta essa qualidade, garanta padrão de atendimento. Então, é um passo a passo do como deve ser feito cada pequena tarefa. É claro, você talvez não precise criar um POP de cada pequena tarefa, mas você deve criar sim um POP das tarefas essenciais. Em algumas empresas, é criado o POP até para se fazer o café. Então, às vezes é interessante, sim, se você preza muito pelo padrão, muito pela qualidade, é interessante você fazer um POP até das tarefas pequenas. Então, isso varia de acordo com o nível de gestão que você quer exercer na sua empresa. Tá bom? Então, como que muitos empresários fazem, né? Aqueles que não crescem, aqueles que ficam pequenos, aqueles cuja empresa fica desorganizada. Mostra para a pessoa como deve ser feito, executa, né? Talvez para a pessoa ver, e deixa a pessoa se virar, né? O que é errado. No terceiro passo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, esse não é o jeito certo. Por quê? Porque você tem que fornecer um documento com passo a passo. Você não pode concluir que a tarefa é simples e que a pessoa vai entender como se faz. Não. O óbvio tem que ser dito, tem que ser documentado. Então, quer ser um empresário livre do trabalho operacional? Crie organograma, crie um descritivo de cada função e crie procedimentos operacionais padrão. Tá bom? Então, eu vou trazer aqui um exemplo. Ó, esse aqui foi um modelo que eu fiz para uma empresa. Eu sou consultor. Então, aqui tem o nome do cargo, a data, o tipo de contrato, a descrição do cargo, a missão do cargo, no caso aqui é para um cargo de padeiro. Então, qual é a missão dele? Fazer um pão que seja referência, padronizado e delicioso. Fazer salgados, bolos e doces conforme os procedimentos. Obedecer de forma disciplinada os processos. Essa é a missão do cargo. Se ele cumprir isso aqui, ele está sendo um bom colaborador. Então, temos aqui as tarefas diárias que ele tem que executar. Colocamos também aqui uma parte do POP, por exemplo, da tarefa essencial, que é a mais importante dele, que é fazer o pão de sal, está aqui o POP. O como deve ser feito, passo a passo. Então, você pode colocar no descritivo do cargo o POP, tá bom? Ou você pode criar um documento à parte com todos os POPs. Aqui, ó, competências técnicas. Quais são as competências técnicas? Conhecimento da profissão de padeiro, saber ler e escrever a língua portuguesa. Então, competência técnica, aquilo que ele precisa saber para exercer bem a função. Competências comportamentais, quais são? Ó, limpeza física, aí detalhamos mais aqui. Unhas limpas e sem esmalte, a pessoa tem que estar uniformizada, sapato fechado, usar touca, isso aqui é limpeza física, segundo essa empresa. Disciplina, atenção e foco no trabalho após entrar no ambiente de produção, pontualidade, preocupação com a alta qualidade das produções.
Então, aqui são os comportamentos esperados dessa pessoa. E a gente vai avaliar essa pessoa de acordo com suas competências comportamentais, de acordo com o cumprimento dos procedimentos, de acordo com tudo que está nesse descritivo. Então, terminando de assistir essa aula, comece a criar o descritivo de cada função da sua empresa e os procedimentos a serem seguidos. Chegamos então no terceiro passo para você se tornar um empresário livre. O terceiro passo é treinamento e supervisão. Então, apenas criar o descritivo, criar os processos não é suficiente. Você precisa criar uma programação, uma rotina de treinamento para garantir que seus colaboradores conseguirão executar as tarefas de forma correta. Então, primeiro você executa, mostra como deve ser feito, aí depois vocês executam juntos, depois ele executa sob a sua supervisão, e só depois disso ele começa a executar sozinho. Então, o seu trabalho como supervisor é conferir se o colaborador está agindo de acordo com o descritivo e se está cumprindo os pontos conforme estão detalhados. Só que o trabalho do supervisor não é apenas esse, tá? O supervisor também deve criar um ambiente que facilite a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades. Você quer que seus colaboradores fiquem bons naquilo que eles devem fazer. Então, você tem que criar um ambiente onde seja fácil para ele aprender e ficar bom naquelas tarefas. Você deve criar um ambiente também onde as pessoas se sintam à vontade para fazer perguntas, para que elas consigam entender o porquê devem seguir as ações conforme estão descritas. Então, muitas das vezes, você vai ter que abrir o espaço para perguntas, para indagações, para que eles entendam por que as coisas devem ser feitas daquela forma. É importante também que você empodere os seus liderados, que você demonstre que confia neles para que eles possam atuar de forma independente sua, para que, inclusive, eles consigam resolver sozinhos os problemas que venham a surgir. Então, ao mesmo tempo que você confere o trabalho, você vai gradativamente demonstrando que confia neles. Então, você vai empoderando, demonstrando que eles são capazes de cuidar de outras atribuições, são capazes até mesmo de resolver problemas que possam surgir. Além disso, o supervisor deve dar acompanhamento, ou seja, ele deve estar familiarizado com as metas de cada colaborador e acompanhar o progresso desse colaborador para que ele atinja as suas metas individuais que contribuirão para as metas da empresa. O supervisor irá avaliar o desempenho dos colaboradores, fornecer feedbacks construtivos a fim de que eles tenham melhoria contínua. Então, gente, essa é mais ou menos a rotina de um supervisor. E futuramente você pode delegar a supervisão. Você pode começar fazendo o trabalho de supervisão e depois capacitar alguém para fazer esse trabalho. O ideal é que você promova um colaborador que é excelente em seu departamento para que ele seja um supervisor. Mas antes disso, você deve dar o devido treinamento para que ele ocupe esse cargo. Então, não é simplesmente promover alguém que é bom no trabalho para ser supervisor. Você vai observar quem é bom no trabalho e vai mostrar para essa pessoa, olha, eu vejo que você pode ocupar o cargo de supervisão. Você deseja esse cargo? E a partir daí, então, você vai treinar essa pessoa para que ela seja um bom supervisor. Pessoal, fazendo esses 3 passos que nós falamos até agora aqui, os 3 passos iniciais, você já consegue gerar uma empresa organizada. Você já conseguirá ser um empresário livre do trabalho operacional. Os próximos passos vão lhe ajudar a ter uma empresa ainda mais sólida, com uma cultura forte, com colaboração. Os próximos passos vão lhe ajudar ainda mais a criar uma empresa sólida, uma empresa que tem engajamento, cujos colaboradores gostem de ir trabalhar. Então, fica comigo mais um pouco, que eu vou detalhar os próximos passos. 4º passo, então, criar uma cultura organizacional forte. Mas o que vem a ser cultura organizacional? Bom, cultura pode ser definido como sendo o jeitão da sua empresa funcionar, a personalidade da sua empresa.
Assim como as pessoas têm traços de personalidade que influenciam como elas agem, respondem a situações ou interagem com outras pessoas, uma empresa também tem uma cultura que é moldada pela maneira como seus membros se comportam no ambiente de trabalho, tomam decisões e se relacionam entre si. A cultura é como se fosse a essência da sua empresa, o conjunto de valores, crenças e práticas que definem uma identidade única da sua empresa. Nós também podemos dizer que cultura é aquilo que os funcionários falam da sua empresa no corredor. Se eles falam bem da sua empresa, a sua empresa tem uma cultura boa. Agora, se eles falam mal da sua empresa nas suas costas, provavelmente você possui uma cultura tóxica. Planejar para ter uma cultura organizacional forte é um dos melhores investimentos de tempo que você pode fazer. E quais são algumas das características de uma cultura forte? Vamos ver aqui quais são. Um deles é valores compartilhados. Os funcionários compartilham valores que orientam suas decisões e ações. Valores esses que são promovidos pela liderança, a fim de que todas as pessoas incutam dentro de si esses valores e comecem a tomar decisões baseadas nesses valores. Comportamentos padrão. Há comportamentos específicos que são incentivados e recompensados, enquanto outros são desencorajados. Uma cultura organizacional forte molda a forma como os funcionários agem no ambiente de trabalho. Terceiro ponto. A cultura organizacional tem uma comunicação aberta. Ela incentiva uma comunicação transparente e aberta, onde os funcionários se sentem à vontade para compartilhar ideias, preocupações e fornecer feedbacks. Identificação com a empresa. Numa cultura forte, os membros da equipe se identificam fortemente com a empresa e com o propósito dela. Eles sentem que fazem parte de algo significativo, maior do que eles, e estão comprometidos com os objetivos que a empresa determinou. Desenvolvimento profissional. Empresas com uma forte cultura organizacional valorizam o desenvolvimento contínuo dos seus funcionários e oferecem a eles oportunidades de aprendizado e crescimento. E, por último, rituais e tradições. A realização de alguns rituais e a manutenção de tradições contribuem e fortalecem a cultura organizacional ao longo do tempo. Beleza? Então, essas são algumas das características de uma cultura forte. Agora, acho que a maior característica é o fato de ter engajamento dos colaboradores. Eles realmente se identificarem com a empresa e terem prazer em ir para o trabalho. Você deseja ter uma cultura forte? Como que você pode fazer para ter uma cultura forte? A primeira coisa é executar os 3 passos iniciais que foram citados aqui nessa aula, que é ter objetivos claros, definir quem faz o quê e como faz, e dar treinamento e a devida supervisão. Então, execute esses 3 passos iniciais. O segundo passo é construir o chamado Código de Cultura, que é um documento que define a cultura pretendida por essa empresa. E o terceiro passo é criar um plano de implementação dessa cultura. Você vai colocar, então, a cultura pretendida no documento, vai deixar claro para todos, e vai criar um plano de implementação. Porque só em criar o documento, apresentar para a sua equipe, não vai fazer com que ele seja implementado na vida real. Então, você precisa entrar com um plano de implementação dessa cultura. E para fazer tudo isso, para criar essa cultura forte, para implementar essa cultura, você vai precisar do nosso próximo passo. Quinto passo, busque ajuda. Busque um especialista para te ajudar. Porque sozinho você não vai conseguir fazer tudo isso que eu citei aqui nessa aula. Assim como eu precisei de ajuda, e até hoje eu tenho mentores, pessoas que me ajudam, você também vai precisar de um especialista. Mais uma vez, sozinho você não consegue. Tem um amigo meu que falava o seguinte: simples é aquilo que está na mão. Então, eu já te entreguei aqui nessa aula. O conteúdo está na mão, não está? Tá simples. Mas fácil é aquilo que está na mão de quem sabe, de quem tem a prática, de quem tem a manha. E você precisa de alguém que tenha ajuda para conseguir implementar tudo isso que eu falei aqui
nesse conteúdo de hoje. Alguns dos benefícios que você vai ter buscando ajuda. O primeiro deles, e mais óbvio, é o tempo. Com a ajuda de um especialista, você tem as ferramentas que funcionam. Você sabe o que funciona, o que não funciona, e com a ajuda do especialista você consegue aplicar aquilo que realmente é validado, aquilo que tem comprovação de trazer resultado. Segundo benefício, ter um plano de ação feito por um especialista, porque assim você vai ter clareza do caminho a ser trilhado. Terceiro benefício, comprometimento. Um especialista faz com que você se comprometa, principalmente quando você estiver pensando em desistir. E o quarto benefício é amenizar a solidão de empreender e de tentar fazer tudo isso sozinho, de tentar modificar toda a sua empresa do zero. Muitas vezes vai dar vontade de você desistir. Por que alguns não buscam ajuda? Porque acham que conseguem fazer sozinho, vendo informações na internet. E até faz certo sentido, porque na internet a gente encontra todo tipo de informação. Mas o problema é que você perde uns 2% de informação que você precisa. E aí você não consegue ter resultado. E eu gosto de fazer a metáfora do bolo de limão. Num bolo de limão, você precisa dos ingredientes. Ingredientes como limão, farinha, ovos, leite, açúcar. Mas tem um ingrediente bem pequeno que não pode faltar. E sem esse ingrediente você não consegue fazer um bom bolo. Sabe qual é? Fermento. Ele é quase que imperceptível. Mas sem ele, você pode utilizar a melhor farinha, o melhor forno, o melhor limão, mas sem o fermento, seu bolo não fica bom. Então, é exatamente isso que o especialista te ajuda. É nesse ponto. Com esses 2% de informação que você não perde quando tem ajuda de um profissional qualificado. Alguns até reconhecem que precisam de ajuda, talvez seja o seu caso, mas talvez achem o seguinte, que não é o momento. Então, procrastinam a decisão. Alguns talvez ficam pensando assim, minhas finanças não estão boas, eu estou com pouco tempo, não vou conseguir implementar tudo isso agora. Bom, mas é exatamente por as finanças não estarem boas ou por você não ter tempo é que você precisa de ajuda nesse momento, sabia? Às vezes você está sem tempo e as finanças não estão boas, justamente como sendo um reflexo da empresa não estar funcionando do jeito correto. Você precisa de ajuda para fazer a sua empresa funcionar da forma correta, para então conseguir fazer ela te dar mais dinheiro e te dar mais tempo. E eu tenho um convite para te fazer. Eu vou te dar a oportunidade de conversar pessoalmente comigo em uma consultoria estratégica gratuita, onde você me falará o estado atual da sua empresa, a visão de futuro que você deseja para o seu negócio, pontos que você acredita que devem ser trabalhados, outros pontos eu mesmo vou sugerir, conforme as informações que você me passar, e vamos também descobrir o que está te impedindo de crescer. Nessa página que você está aqui, né, do meu site, você vai encontrar um botão para marcar um horário comigo para nós conversarmos. Mas eu quero te avisar desde já que eu não vou te empurrar uma venda a todo custo. Tá bom? Não vou fazer isso, não é meu método de trabalho. Eu irei analisar se você está no momento para fazer a consultoria, né, se esse é o momento para levar a sua empresa para o próximo nível, e se você poderá se comprometer com as ações. Porque fazer uma mudança desse tipo na sua empresa vai envolver muito comprometimento. Eu preciso ver se você está no momento. Faça esse convite justamente para entender quem está no momento certo, quem é meu cliente ideal para receber essa consultoria e levar a sua empresa assim para o próximo nível. Se fizer sentido para você tudo que eu falei aqui nessa aula, agende a sua consultoria estratégica, porque eu estou disposto a esclarecer o que está te travando e a te orientar também de como fazer a sua empresa prosperar e se tornar a geradora da vida que você deseja. Tá bom? Fico à disposição, um grande abraço e muito obrigado pela sua companhia até aqui nessa aula.